Emma, seem to do nothing. Completely nice and easy. You know why? You know why? Boa noite, pessoal. Oi, Dani, boa noite. Tudo bom? Quanto tempo? Tá sumida? O que você tá fazendo na quarentena? Tá sumida, que eu nunca mais te vi aqui. Oi, Luísa. Oi, Celi. É, Tina Turner. Adoro Tina Turner, gente. Esperar a Rosi entrar pra gente começar. Oi, Duda. Oi, Ale, boa noite. Tá frio hoje, né, gente? Graças a Deus. Que aí não dá vontade de ir à praia. Tô com saudade de ir à praia nessa quarentena. Cadê, Rosi? Então, enquanto que a Rose não entra, deixa eu falar uma coisa. Amanhã a gente vai ter uma live sobre aulas remotas. Ai, obrigada! Manda um beijo pra ela também. Muito bom ver vocês por aqui. Ó, amanhã a gente vai ter uma live sobre ensino remoto com a professora Ellen Ferreira, da Faculdade de Educação da UF. E sexta-feira a gente vai ter uma live com um tema muito importante, que é assédio moral na universidade, com a psicóloga Luciane Lacerda, e doutoranda da Faculdade de Educação. Então, gente, por favor, não percam. Vou colocar o anúncio mais tarde aqui no story e no feed. Esse Rosa Dulce é a Rose, né? É você, né, Rosa? Deixa eu te chamar, peraí. Rosa Dulce. Por que ela vai... Ué... Oi, Dagson. Oi, Rosi. E na quinta-feira a gente tem a outra live com o doutorando do IFIX, que agora eu não me recordo o nome, mas ó, eu vou colocar aqui no feed também. Toda terça e quinta, às 18 horas, tem lives de pós-graduandos.
Então acompanhem, por favor. Rose, você tá online, mas eu não consigo te convidar. Tenta me convidar, porque eu não tô te vendo aqui. Aqui aparece mensagem pra mim dizendo que eu não posso te convidar. Tenta me convidar, Rose. Eu vi que você é a Rosa Dulces, mas eu tento te convidar e aparece uma mensagem aqui que eu não posso te convidar. Então tenta me convidar para eu te autorizar. Ah, porque você tá pelo computador, Rose, tem que ser pelo celular. Pelo computador eu não consigo não te convidar. Tem que ser pelo telefone. Por isso que eu não tô conseguindo te convidar. Deixa eu ver se vai. Agora. Não, é melhor tentar pelo celular mesmo. Ah, peraí, agora sim. Tá? Ah, pronto, Oi. agora sim. Te deixar aqui e Agora achar um lugar foi. para colocar. É porque pelo computador, eu não sei por que o Instagram não permite. Deveria, não. Eu Deveria achei que fosse pelo permitir. computador que o pessoal estivesse fazendo, aí eu entrei, não costumo entrar por ali. Aham. Agora, Não, é pelo celular. Eu acho que o Instagram deveria permitir fazer pelo computador. Que é até melhor para digitar também mensagem, né, no chat e tal. é, Mas não sei por que que não permite. Então, assim, como a gente já deu um tempinho, eu vou me apresentar para a gente começar. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Patrícia Silva, eu sou funcionária do gabinete da direção do IFIX. Estou aqui para apresentar mais uma live da série Minha Pesquisa em 40 Minutos. A nossa convidada de hoje é a Rose Morocava, é isso? Morocaba. Morocaba, doutoranda do programa de pós-graduação em Lógica e Metafísica do IFIX. E o título da sua pesquisa é Arte, Experiência e Estética. Pois, em primeiro lugar, muito obrigada por aceitar o nosso convite de apresentar seu trabalho aqui hoje. Estamos todos muito felizes com o seu aceite. Obrigada a você pelo convite. Achei bem legal a proposta.
É, eu acho muito legal também o pessoal do PPGLM aceitando, né? Vocês são bem mais quietinhos do que o pessoal do PPGF, né? Vocês são mais quietinhos, estão mais escondidos. O pessoal do PPGF, do PPGF é o que mais tem aparecido aqui no Instagram. Aí eu sempre fico muito contente quando aparece alguém do PPGLM. Não que eu fique triste com o pessoal do PPGF, não entendo isso, eu amo todos. Entendeu? Mas quando o pessoal do PPGLM aparece aqui, eu fico contente. Aí, Rosé, que eu queria começar perguntando assim, sobre a sua trajetória acadêmica. Onde você fez a graduação, o mestrado, em que área? Uhum. Então, assim, eu estudei na graduação filosofia, né? Eu estudei na UFPR, em Curitiba, no Paraná. E lá eu fiz meu mestrado também. E só no doutorado é que eu vim para o PPGLM. Uhum. Assim, eu não fazia pesquisa na graduação, eu demorei bastante para fazer minha graduação, né? Por um período eu me dediquei à militância no movimento estudantil, depois eu trabalhava, eu parei o curso, e quando eu retornei para concluir o curso da graduação, eu trabalhava e tinha uma filha. Então, assim, durante a graduação eu não pensava em estudar de forma mais acadêmica, profissional, né? Daí depois que me formei, eu comecei a me interessar. Eu vi que questões que me interessavam, né, relacionadas à arte, elas eram questões da filosofia, né? Então, antes de eu fazer filosofia, eu tinha estudado artes e eu tinha interesse, né? Tinha questões que me interessavam. E quando eu terminei a graduação, eu demorei um tempo, né? Eu fui tentar voltar a estudar alguma coisa de história da arte e tal. E todas as questões que me interessavam mais, o pessoal dizia assim, ah, não, isso é coisa da filosofia. Questões como, o que é a arte? Ah, não, isso é uma coisa da filosofia. Ou, assim, questões mais teóricas, né? Não estavam ali na história da arte, nem na sociologia da arte, mas eram questões, tipicamente, né, questões tradicionalmente filosóficas, né? Por exemplo, a questão, o que é a arte, uma questão metafísica, uma questão filosófica, né? E foi a partir disso, né, dessa questão que eu fiz o meu mestrado. Então, fui estudar essa questão da definição de arte, né? E vi, primeiro, assim, eu tinha algumas questões que me interessavam, eu já pensava sobre isso fazia um tempo, mas eu não tinha estudado isso na graduação. Mas aí, quando eu estava me preparando para o mestrado, eu percebi que existia um certo debate organizado, estruturado dentro da filosofia contemporânea, justamente debatendo essas coisas que me interessavam. E daí eu fiz esse mestrado em 2 anos, praticamente assim, fiz uma pesquisa que contrapunha 2 tipos de definição de arte, né? Uma definição de arte que levava em consideração questões estéticas e outras que não levavam em consideração questões estéticas. Então, quando eu estudei isso, não deu tempo assim de aprofundar uma pesquisa sobre a própria questão da experiência estética, né? O que é a experiência estética. Eu só consegui estudar essa questão da definição mesmo, e achei que era uma coisa natural seguir por esse caminho de estudar um pouco mais, né, como é que a gente pode caracterizar a experiência estética, qual que é a natureza da experiência estética. Aí foi por esse caminho que eu fui para o doutorado daí. Uhum. Você fez a graduação em artes e filosofia, né? Isso, eu estudei artes antes de ir para filosofia, só que eu parei no último ano do curso, né? E daí no ano passado eu voltei e me formei em artes. Ah, legal! Mas eu tinha estudado primeiro, agora eu tenho as 2 graduações, né? Mas eu tinha estudado assim, comecei com artes, aí fui para filosofia, aí agora segui na filosofia, né? E agora terminei minha graduação no passado. Mas você fez tudo no Paraná e teve a transição para o Rio de Janeiro, né? Você veio para Você Isso não é daqui. Só pro doutorado mesmo. Ah, legal. E aí, qual é o seu objeto de pesquisa no doutorado? O que você está estudando? Então, assim, eu até coloquei esse título assim mais geral, né? Porque como até gostei dessa proposta que é falar para um público mais amplo, né?
E coloquei assim porque as pessoas, quando coloca assim arte, experiência estética, as pessoas mais ou menos têm uma noção das duas coisas, né? Enfim, assim, eu pensei, quando eu tentei, né, o doutorado, eu pensei assim, em estudar a natureza da experiência estética, né? O que que ela é. Então, isso na filosofia contemporânea tem assim várias posições de vários filósofos discutindo, fazendo propostas para dar uma explicação do que seria uma experiência estética, né? Então, assim, se eu perguntar para você, para todo mundo que está aqui ouvindo, né, o que vocês, se vocês acham que já tiveram uma experiência estética, possivelmente vocês têm alguma noção, né? Por exemplo, talvez não todo mundo, assim, mas, por exemplo, quem normalmente gosta de assistir algum concerto musical, quem vai a algum museu, né, ver obras de arte, ou quem contempla um pôr do sol, né? Eu acho que mais ou menos pensa experiência estética relacionada a essas questões, né? Essa experiência com essas coisas. E, assim, partindo disso de que a gente tem uma noção, né? Mais ou menos segue algumas intuições, assim, foi que eu comecei a, a pensar, né? Experiência estética, estudar, assim, várias discussões sobre isso. A maioria dos filósofos estuda experiência estética da arte, mas a maioria dessas propostas não está relacionada somente à arte, né? Ela pode ser, assim, como falei, experiência estética da natureza. Tem uma minoria, assim, às vezes tem alguma coisa mais específica sobre estética da natureza, né? Mas normalmente as teorias elas tentam dar uma resposta tanto para a questão de arte quanto para o geral. E o interesse mais central normalmente parte dessa questão da filosofia da arte mesmo, né? De pensar a experiência estética da arte. Então eu pensei aqui em fazer uma apresentação, assim, um pouquinho falar um pouco mais geral sobre arte e experiência estética, aí depois mostrar duas abordagens, assim, que tentam explicar, dar uma explicação do que seria, e esses problemas, né, desse debate, duas posições diferentes, e no final falar um pouquinho sobre relação entre propriedades estéticas e experiência estética, que é mais centralmente, que é o tema da minha tese mesmo. Falar rapidamente. A minha pesquisa está, assim, ainda em andamento, né? Tem um monte de coisa que eu preciso estudar, mas eu vou tentar, assim, falar um pouquinho para vocês terem uma noção do que são, quais são os problemas, o que eu estou estudando e tal. Uhum. E também porque a filosofia, embora ela se organize de uma forma assim, bem específica, com os textos, com um debate bem específico, né? A gente fala assim, de questões que a gente pensa, assim, né? Quando está tomando banho, quando está... Né? São questões assim que... São aquelas questões que a gente tenta buscar uma resposta, né, para aquilo, assim. Então, como falei, então a maioria dos filósofos pensa a questão da arte, né? Assim, experiência estética é um termo assim que é mais usado a partir do século XX, né, para cá. Antes, assim, apesar de que a teorização sobre arte, sobre a relação nossa com os objetos de arte, né, ela existe desde os antigos, né? Ela existe, a estética ela é uma linha de pesquisa dentro da filosofia, né, que envolve vários períodos, né, por vários períodos. Mas antes, assim, se falava mais da experiência do belo ou experiência dos objetos de arte, né? Essa relação. Enfim, a gente fala experiência estética, a gente tenta caracterizar o que distingue uma experiência estética de outras experiências, né? Você está caracterizando como estético, mas o que isso significa, né? Então, por exemplo, quando eu fiz aquela pergunta de experiência estética, a gente pode pensar, assim, em uma série de coisas que nos ajudem a caracterizar isso como estético. Por exemplo, pode ser as reações que eu tive diante de uma obra de arte ou de uma apresentação, ou pode tentar caracterizar pelas coisas que esse objeto tinha, né, pelas características desse objeto, ou tentar achar características próprias
próprias da experiência, né? Mas normalmente a gente fala em experiência estética, a gente está pensando numa relação entre objetos, né? Que podem ser, esses objetos podem ser uma obra, uma pintura, uma performance, uma apresentação musical, uma paisagem urbana, uma paisagem na natureza, e uma relação entre isso e um observador, um sujeito, um espectador, né? E aí existe, sim, bastante discussão sobre se, por exemplo, eu caracterizo como essa caracterização de experiência como estética, se o que faz eu poder distinguir essa experiência estética de outras experiências, né? Se ela é a partir dos meus estados mentais, daquilo que acontece na mente do observador, né? Ou estados como assim, estados de apreciação, de prazer, ou se eu estou caracterizando isso porque existem propriedades no objeto, sei lá, beleza, equilíbrio, propriedades que a gente chama de estéticas, né? Então, envolve esses três elementos, e de acordo com cada teoria, o foco às vezes muda um pouco, né? Assim, na filosofia, tudo que a gente defende, assim, pode haver uma posição, por exemplo, de que não existem experiências estéticas, né? Mas eu nunca vi uma posição assim ser defendida. Mas se alguém defende uma posição como essa, aí teria que explicar por que não existem. Então, na filosofia, qualquer posição ela tem que ser argumentada, explicada, né? Mas, assim, toda essa discussão sobre experiência estética, ela parte do princípio de que existem experiências estéticas, né? Então, existir experiências estéticas não significa que é uma coisa independente de eu definir o objeto de arte, né? Eu posso não usar o estético ou a experiência estética para definir, né? Eu posso fazer uma pesquisa sobre propor uma abordagem que explique experiência estética sem achar de forma independente da definição de arte, né? Então, normalmente também se tenta fazer uma discussão sobre experiência estética sem relacionar isso com uma concepção de arte, né? Sem que isso esteja colado com uma definição de arte. Mas, assim, muitos teóricos que defendem uma abordagem de experiência estética valorativa, né? De que a experiência estética é alguma coisa que tem valor, que nos faz valorizar obras de arte. Normalmente, esses filósofos, eles relacionam, sim, com definição de arte, né? Mas a gente pode pesquisar só a experiência estética sem necessariamente ligar isso com definição de arte. Então, eu acho que agora eu vou falar um pouquinho de, assim, duas posições, assim, que não sei se eu estou falando muito rápido. Não, pode falar. E pode perguntar também. Não, pode. Falando assim. Então eu vou. Eu vou perguntar, pode deixar. Mas podem... fico um pouquinho nervosa, eu vou falando bem rápido. Assim, não, mas... pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila. Então, nessa tentativa de explicar o que é uma experiência estética, a gente tem, assim, tem várias posições, né? Mas eu vou apresentar duas que são, assim, que estão hoje mais centrais no debate de 2000 para cá, né? Do debate bem contemporâneo mesmo, assim. Tem um filósofo que usa uma distinção entre experiência estética minimalista e não minimalista. Então, eu vou usar isso para ficar um pouquinho mais fácil de explicar, assim. Então, essa distinção entre minimalista e não minimalista, uma concepção minimalista seria uma tentativa de explicar a experiência estética a partir de uma relação de percepção, ou que envolve cognição, de certas propriedades que existem no objeto de arte, no evento, na apresentação, na paisagem, no que for, né? Mas como se fosse um direcionamento da atenção do espectador, do observador, né? Um direcionamento da atenção para aquelas propriedades do objeto,
Então, essas propriedades seriam propriedades estéticas ou propriedades expressivas ou propriedades formais do objeto, tipo forma, cor, uma combinação entre essas propriedades, né? Propriedades de expressar emoções, ou propriedades como beleza e outras, né? Essa concepção minimalista, ela é minimalista porque ela é mais enxuta, né? Ela não leva em consideração, por exemplo, nenhuma questão apreciativa, né? Nenhuma questão de valorização daquela experiência, né? Ela é oposta a outra posição, que é defendida por vários filósofos, que é uma posição que tenta definir a experiência pelo valor que a gente dá a essa própria experiência, né? Então, seria a experiência valorizada por si mesma e, por outro lado, a visão minimalista, que é uma experiência que é definida em termos de atenção, cognição, percepção de propriedades que estão no objeto. Essa versão minimalista, ela é mais simples, ela é mais direta, né? Ela é mais fácil de ser explicada. Então, mas aí ela coloca, quando as pessoas criticam essa posição, criticam no sentido de dizer que ela é mais contraintuitiva, porque na tradição filosófica, ou a maioria das pessoas intuitivamente acha que considera experiências estéticas, elas envolvem algum valor positivo, algum tipo de apreciação, alguma coisa que a gente tem, ou algum tipo de prazer, ou que a gente, no sentido positivo, né, que a gente aprecia, valoriza ou aprova aquilo. E então existe essa distinção. Essa posição minimalista, ela é proposta dessa forma porque, por exemplo, vou falar de um que a gente chama na filosofia de experimento imaginário. O experimento imaginário é a gente imaginar uma dada situação para poder teorizar em cima disso, né? Então, essa visão minimalista da experiência estética, né, os filósofos que defendem essa visão vão centrar num experimento imaginário que é o seguinte. Imagine que existam dois estudantes de música, por exemplo. E esses dois estudantes, eles têm o mesmo tipo de formação, né? Os dois vão compreender uma apresentação musical da mesma forma. E quando eles apreciam não, mas tem uma experiência ali com aquela execução de uma peça musical, um deles aprecia aquilo, tem uma apreciação, valoriza aquela experiência por si mesma. Esse por si mesmo significa, assim, alguma coisa como, eu tenho uma experiência que eu estou valorizando aquela experiência por ela mesma, não tem um valor, tem um valor por si mesmo, não tem um valor instrumental, não estou apreciando por algum outro motivo ou por uma outra finalidade. Eu aprecio, eu experiencio ela por ela mesma e valorizo ela por ela mesma. É um pouco de uma adaptação de uma outra posição, que é uma posição de desinteresse, né? Que seria uma posição em que esse espectador, quando ele está tendo uma experiência estética, ele está distanciado de todos os problemas do dia a dia, assim, né? Então, quando eu tenho uma experiência estética, eu me distancio de todas as questões minhas cotidianas, dos meus problemas, e eu estou ali tendo alguma experiência que é diferente, que está me fazendo esquecer de todos os problemas, e que eu estou... O ser humano tem controle sobre a experiência estética? Então, assim, alguns filósofos defendem que o ser humano busca isso, por isso que tem uma relação com obras de arte, por exemplo, né? A gente busca ter essas experiências que são de tipo gratificantes, né? São experiências de maravilhamento, ou a gente acaba buscando isso. Mas depende da posição dos teóricos, assim, né? Essa posição minimalista que diz que a experiência estética é uma atenção direcionada para certas propriedades,
ela tem um aspecto assim que é mais de dizer que alguém pode dizer, ó, sobre um objeto, o que ele tem que prestar atenção naquele quadro, ou uma pessoa que estiver prestando atenção de uma forma correta, vai ter um tipo de experiência diferente, né? Pode ter uma experiência estética, porque vai estar prestando atenção em determinados aspectos daquilo que está em contato ali, né? Então depende muito da teoria, assim. Mas a maioria dos filósofos, assim, eu acho que eles têm uma visão de que talvez seja uma coisa, não sei se controlada, mas que eu posso, por exemplo, os que criticam essa visão minimalista dizem assim, né? Eu posso olhar para um objeto e ter essa percepção, atenção dessas propriedades todas, mas eu posso também não posso não ter uma experiência, né? Não sei. Ou posso... Mas assim, baseado assim, no que você estudou até agora, né? Porque você é expert nesse assunto. Eu não sei filosofia, né? Como eu já cansei de falar aqui, ó, a filosofia é um tema que eu negligenciei minha formação toda e eu aprendo mais com vocês do que eu aprendi na minha formação todinha. Né? Assim, o que você acha em relação ao controle? Porque até a Luísa te colocou agora. Por isso que eu não vejo filme de terror ruins. Eu também. Né? Então, assim, eu também não vejo, aliás, não é nem bom. Né? Assim, né? Então, será que isso não é uma forma de um controle que eu desenvolvi para controlar minha experiência estética? Sim, assim, tem uma parte da discussão das várias teorias, tanto para quem é minimalista não, que assim, que é discutir assim, por que a gente, por milhares de anos, a gente foi tendo uma relação com os objetos de arte, que é uma relação assim de valorizar, de guardar, de ver, isso por muito tempo, né? Claro, você pode ter alguém que diga que isso só porque aprendeu, mas mesmo que seja porque aprendeu, por que aprendeu, né? Por que a gente tem essa relação com os objetos de arte? Então, talvez possa haver assim, uma explicação mais biológica também, ou assim, ou mesmo assim, eu quero ver aquilo que me satisfaz mais do que aquilo que não me satisfaz, né? A gente tem esse tipo de escolha também, né? Você acha que a experiência estética ela é própria do ser humano? Se a gente pode escolher não ter experiência estética? Daí eu acho assim, nesse sentido de se eu acho que não. Eu acho que experiência estética a gente pode ter mesmo não querendo ter. De repente você vai num lugar, você é surpreendido por alguma coisa e você tem uma experiência ali que eu acho que pode ser caracterizada como estética mesmo você não querendo, né? Como assim? Então, dê um exemplo. Eu vou... Eu não sei, assim, sei lá, eu acho, assim, só para dizer, tem essas duas visões, minimalista e não minimalista, eu tento achar, assim, que a visão minimalista é uma forma de explicar melhor, mas eu ainda acho que ela também depende, talvez, de outras questões que envolvem esse valor positivo, né? Tenho uma inclinação a pensar isso, então eu acho que, por exemplo, eu não estou pensando nisso na experiência, mas de repente eu sou surpreendida, estou visitando um museu e eu estou vendo um monte de obras ali, eu estou só passando por elas, olhando, tá, achando interessante, olhando, mas segundo a visão minimalista, se eu estivesse fazendo isso, eu teria tendo em toda vez, eu estou tendo experiências estéticas, porque não está relacionada a nenhuma questão apreciativa. Então, se eu estou só olhando alguma coisa ali, vendo os elementos, compreendendo aquilo, eu estou tendo experiências estéticas. Isso é a visão mais simples ali, mais enxuta da experiência estética, né? Porque eu estou tendo contato com aquelas propriedades. Mas para uma outra visão que é mais valorativa, que é uma visão que eu tenho mais simpatia, eu poderia estar ali, e se eu acho que não estou tendo uma experiência estética, porque eu só estou vendo as obras, não estou tendo contato com elas, mas não estou. De repente eu vejo alguma coisa que eu fico maravilhada, sabe? Eu vejo alguma coisa que me faz esquecer do resto, eu fico ali só contemplando aquilo. Eu acho que eu estaria tendo uma experiência estética mesmo não querendo. Mesmo, de repente eu estava ali só estudando as obras para uma questão assim, mais informativa,
e eu sou surpreendida por uma experiência estética. Então, assim, nesse debate dessas duas posições filosóficas, assim, mais contemporâneas, nesse experimento em que um aluno vai lá e assiste aquela apresentação e valoriza por si mesmo, e o outro aluno está assistindo aquela apresentação porque ele está tentando prestar atenção naquela execução, porque no dia seguinte ele vai fazer uma prova e vai fazer aquela mesma execução. Então ele está ali valorizando aquilo, ele tem uma razão instrumental, tipo um valor, ele está dando valor instrumental, ele está assistindo aquilo ali, porque no outro dia ele vai fazer uma prova e tem, para a visão minimalista, os dois estão tendo a mesma experiência e a mesma experiência estética, porque os dois estão focados naquelas características da apresentação. Então, só que para as pessoas que têm uma visão não minimalista, eles vão tentar responder isso de algumas formas, assim, né? Um dos filósofos vai responder assim, que não, que um só, que depende da posição, né? Então, nessa visão minimalista, ele sempre foca, por exemplo, nessa questão, para dizer que se os dois estão tendo a mesma relação com aquelas propriedades, os dois estão tendo uma experiência estética, né? Assim como se duas pessoas estão num museu e vem, sei lá, um quadro do Picasso, alguma coisa assim. E um deles está ali estudando aquilo ali, então aquilo tem um valor instrumental, ele está ali porque ele quer aprender mais, porque no dia seguinte ele vai dar uma aula sobre aquilo, alguma coisa assim, está estudando as obras, mas está prestando atenção naquelas formas e tudo mais. E uma outra pessoa está ali valorizando aquela experiência por si só, sem nenhuma questão instrumental. Então esse é um outro exemplo também que eles discutem, né? Então a visão minimalista diz que todos os dois, em todos esses casos, estão tendo experiências estéticas. Aí essa visão não minimalista tenta responder esse parte, né, desse argumento assim, da visão minimalista. Então tem umas propostas que colocam assim, ambos estão tendo a mesma percepção daquelas propriedades, mas como é uma condição necessária que toda experiência estética tem que ser valorizada por si só, existem recepções diferentes daquela experiência, daquelas propriedades. Esse que valoriza por si só tem uma experiência estética, o outro não, né? Porque embora seja a mesma experiência daquelas propriedades, a recepção de cada um é diferente. Então, a resposta, né, de quem defende que só um está tendo. Existe uma outra resposta, que é de um filósofo que defende também essa visão não minimalista, em que ele diz assim, que é como se existisse uma experiência, que é a experiência daquelas propriedades, e os dois estão tendo essa mesma experiência. Só que o que caracteriza o estético é o estado mental estético distinto dos dois, né? Então existe uma experiência e um tem um estado mental que ele caracteriza como estar valorizando aquilo por si só e o outro não, né? Existe uma crítica a essa posição, quer dizer, então tem como se fosse duas experiências, uma primeiro daquelas propriedades e uma segunda que valoriza. Então essa é uma crítica também, né? Que a questão da valorização seria uma questão depois da experiência. Tem experiência e depois você... Né? E outros defendem, não. A questão da avaliação, de como eu recebo isso que eu estou vendo, sentindo, é parte da própria experiência. Então, por isso que compõe a experiência estética. É um pouco esse o debate, assim, né? Entendi. E muitos respondem assim também, esses que são não minimalistas, né? Que essa experiência que eu tenho, que eu valorizo por si só, ela pode estar junto com outras. Então, eu posso, ao mesmo tempo, estar estudando, ter um fim instrumental, ela está servindo para alguma coisa, mas eu também estou valorizando ela por si só. Então, não exclui outros tipos de relações que estão acontecendo ali. Mas, assim, bom, é um pouco isso, assim, e a discussão meio que segue, né? Então, meio que na tradição da estética, meio que se trata a estética como uma experiência estética poderia ser pensada, assim, numa questão
de valorização mesmo, de apreciação, né? Que envolve algum grau de distanciamento do resto das outras coisas. E parece, né? Eu não sei, quando eu pensava em experiência estética, antes de começar a estudar tudo isso, assim, né, os textos dos filósofos, as posições, eu tinha um pouco essa impressão, né? Então, eu sigo um pouco isso, assim. Eu acho que tem, não que necessariamente, talvez eu chegue lá no final da minha pesquisa e não vá. Eu acho que não dá para defender alguma coisa assim, porque tem que escrever, tem que, né, argumentar tudo. Tem E que talvez uma argumentar, forma né? de explicar mais essa visão mais minimalista, ela é mais simples de explicar. Uma questão assim que o pessoal discute é que essa visão minimalista, ela seria uma visão que quase tudo ela é mais corriqueira, assim, então quase tudo seria experiência estética, né? Então, sempre que eu tenho uma relação com algum tipo de propriedade estética, propriedades expressivas, então, um dos filósofos que defende essa visão, fala que experiência estética tem que incluir as experiências ruins, por exemplo, com uma arte e tudo mais. É uma consequência dessa proposta dele. Então, vai incluir, se eu tenho uma experiência que eu não gostei, se eu tenho uma experiência de algo assim que até me fez mal, né? Senti mal, assim, é uma experiência estética. Porque está em contato com... que Luísa e eu não queremos assistir de terror. Mas se assistissem contrariadas, estariam tendo uma experiência estética de acordo com essa visão minimalista, né? Explica assim. Eu nunca tinha pensado em assim, numa apreciação de arte como experiência estética. Isso é muito interessante esse ponto de vista, sabe? Eu tenho uma obra, um muro de grafitado no centro do Rio, ali perto da sede da OAB, que toda vez que eu passo de ônibus, eu sempre fico namorando aquele grafite. E aí, eu não sei o que tem, que eu fico olhando para aquilo muito, sabe? E aí, você explicando agora sobre experiência estética, eu acho que talvez eu esteja vivendo uma com aquele muro, sabe? Porque eu sempre fico muito encantada, até que um dia eu resolvi até tirar foto para compartilhar com as outras pessoas. Eu passo todos os dias ali e todo dia eu fico namorando aquilo, né? E aí parece, não sei se você vai me corrigir com isso errado, que a experiência estética tem muito uma coligação com o estado mental de quem experimenta, né? Que ela diz coisas que já existem dentro de você, não é? Eu acho assim, eu acho que sim, né? Você pode, por exemplo, metrô, de ônibus, não sei, ou a pé, não sei, e você pode estar com a cabeça cheia de preocupações e simplesmente olhar aquilo e não dar bola, né? Então depende um pouco do teu estado, sim, né? Porque, e também depende um pouco, eu acho, assim, daí eu tô já pulando assim, só falando que... Né? Não, mas a gente tá conversando. Que, assim, não acho que nunca é uma questão de correção, assim, porque tem posições de vários tipos, né? As pessoas dentro da filosofia, elas defendem coisas bem diversas e argumentam sobre isso. Então, você pode até começar uma investigação filosófica e desenvolver uma teoria sobre determinada coisa que você intuitivamente está achando que é isso, então você vai pesquisando, vai desenvolvendo. Então, mas assim, eu acho que sim, eu acho que a gente experiencia diferente também, se a gente tem um conhecimento maior sobre aquilo ou menor, ou às vezes a gente é surpreendido e tem um tipo de experiência, a gente não está esperando, como aquilo que estava falando antes, né? A gente não está esperando e aquilo tem alguma coisa que me prende ali, e eu quero olhar aquilo, eu quero, né? Então eu acho que a gente tem algum tipo, essa relação com algumas coisas, né? E dentre elas a arte, né? Mas outras coisas também, né? A gente gosta de ver pôr do sol. Não sei, né, se todo mundo tem, talvez tem a gente que não gosta, né? Mas normalmente a gente vê uma paisagem super bonita, assim, a gente gosta de apreciar, né? De parar, de olhar. E é parte dessa discussão filosófica, né? Então os filósofos ficam lá discutindo, bom, e se eu tô no carro e tem um pôr do sol e eu tô super preocupado e não tô olhando, eu não tô tendo uma experiência estética. A gente vai dizer, não, mas se você tá... Mais ou menos isso que é, assim, isso que é parte do problema, né? E, enfim, eu estudando, assim, envolvendo essas posições, eu vou pensando também, né? O que eu acho que está mais correto, o que não está.
E também vou lendo, assim, como eles criticam a posição do outro, né? Vão colocando questões positivas. Isso tudo dentro de uma certa linguagem filosófica, né? Dentro de uma discussão que já existe ali, né? Em termos filosóficos mesmo. Então, assim, mas o que eu acho é que é parte do problema, né? Então, realmente, o que não sei a resposta ainda, né? Não você está pesquisando. Eu espero, assim, na minha pesquisa, um pouco mapear essas posições dos vários desses filósofos, um pouco dessa discussão, né? E aí, colocar a coisa assim, deixar a coisa mais elucidativa, assim, né? Da noção. E quem sabe, no final, chegar a uma proposta que eu diga, né, que eu acho essa aqui tá melhor. E elaborar isso, né? E tentar fazer isso. Pode perguntar. Você tá em qual estágio da sua pesquisa? Tá no primeiro ano, segundo ano? Eu tô no segundo ano, né? E Quem é até a sua assim, orientadora mesmo no seu doutorado? é a Célia Teixeira. Ah, sim. Você conhece a Célia? Eu acho que é a professora portuguesa, não é? Aham. Ela é mais nova, né? Aqui no FIX, eu não sei, acho que deve ter uns 4 anos que ela tá no programa, eu acho. Mas isso, assim, eu tenho uma outra questão que seria, assim, mais o que... onde eu penso encontrar uma resposta, assim, um pouco para esses problemas, né? Que existe na literatura e em filosofia uma discussão sobre propriedades. Então, vários tipos de propriedades. Então, entrar um pouco numa discussão do que são propriedades estéticas. E pensar, bom, parece que a gente pode pensar que uma experiência estética tem a ver com objetos que possuem propriedades estéticas. Só que aí há uma discussão também, outros problemas, né? A filosofia é cheia de problemas, né? Cheia, sobre o que é que são essas propriedades estéticas, né? Então, se elas são propriedades perceptíveis, se elas são propriedades do objeto, se elas são propriedades que não dependem da mente de quem observa elas, ou se elas têm alguma relação de dependência, ou elas só existem na nossa cabeça, né? Por exemplo, só existem assim na mente de quem acha alguma coisa bonita, mas o belo não é uma propriedade daquele objeto, né? Então, envolve assim um pouco pensar ou as propriedades estéticas, elas normalmente não são aquelas propriedades que alguns chamam formais ou propriedades de nível mais baixo, né? Que eles, assim, propriedades como cores, formas, ou outras equilíbrio, outras questões. Equilíbrio acho que o pessoal considera mais estética, mas eu posso porque tem propriedades que todos os objetos têm. E quando eu estou falando de estéticas, eu estou falando de algumas propriedades que tradicionalmente se tomam como propriedades estéticas na filosofia, mas qual que é a relação delas com as outras propriedades, né? Então, se eu tenho... Alguns vão pensar em relações de superveniência, outros vão pensar em relações de Gestalt. Então, vão dar várias explicações para pensar essa coisa assim, a relação entre as próprias propriedades. E eu quero estudar um pouco disso, né? Mas para pensar, se eu opto por alguma explicação sobre propriedades estéticas, isso me ajuda a defender uma noção de experiência estética, explicar uma noção de experiência estética. Eu estou tentando fazer alguma coisa nesse sentido, né? E tem bastante coisa para estudar ainda, mas estou pensando em conseguir chegar a uma proposta explicativa sobre experiência estética que relacione propriedades estéticas dos objetos e a experiência que a gente tem desses, que não seja minimalista, porque eu acho que de certa forma envolve alguma outra coisa, né? Envolve... Mas você falou uma coisa assim que tá vindo na minha... O belo não é uma propriedade do objeto. Que coisa bonita. Pode ser como pode não ser, depende Que lindo! do que se queira defender, né?
Eu tendo a achar que é uma propriedade do objeto, mas muita gente pode defender que não, que depende de espectador disso, né? Do observador disso. Tem uma pergunta que maneira. A experiência estética poderia se dar também na literatura? Sim, normalmente os filósofos tratam as artes como inclui literatura, inclui música, né, apresentações musicais, não só as artes plásticas, né? Mas, sim, no geral, assim, os teóricos que discutem experiência estética estão discutindo a questão da literatura junto, assim, né? Uhum. Tem uma pessoa que pediu indicação de autores para uma de experiência estética. Eu estudo autores bem contemporâneos. Até aqui eu coloquei mais em termos de questões, né? Porque são vários autores, eu falo de vários nomes, assim, não são pessoas conhecidas, assim, são menos estudados no Brasil, assim. Mas eu posso passar, se quiserem, eu posso passar, assim, por escrito, né? Se quiserem, me mandem uma mensagem que eu mando, assim. O Instagram dela é Rosa Dulces, gente. Eu vou até escrever aqui, Rosa Dulces. Vocês podem mandar para ela. Que, assim, são autores mais contemporâneos. A gente tem aqui no Brasil uma tradição mais francesa, uma tradição de discussão em estética, né? Ou mais francesa ou alemã, de teoria crítica, né? Mas esses autores que são os autores de língua inglesa, os autores mais contemporâneos, não tem tanta gente que estuda isso aqui, né? Então, não são tão conhecidos. Então, eu envio por... Olha, nosso tempo está quase acabando. Eu queria fazer a última pergunta que eu faço para todo mundo. Como é que você percebe a contribuição da sua pesquisa para a área de filosofia, para a sociedade no geral? Então, assim, para a área de filosofia, um pouquinho disso que eu estava falando, né? Eu acho que é trazer alguma coisa nova para a área de estética e também fazer com que as pessoas, conhecendo esses outros autores, esse debate, se interessem em estudar. Né? Acho isso importante, assim, né? Como não são coisas tão estudadas aqui, eu acho que trazer isso novo, fazer com que as pessoas tenham interesse, seria uma contribuição, né? Para a sociedade, a filosofia a filosofia não é algo que a gente tão instrumental, né? Não é uma pesquisa como a pesquisa em ciências e tecnológicas, né? Que tem uma finalidade assim prática. Mas eu acho, assim, como eu sou do PPGLM, que é um programa que valoriza a boa argumentação, que é bastante criterioso, assim, e estudando filosofia, eu acho que, assim, para a sociedade como um todo, a filosofia contribui, a filosofia como um todo, porque busca conhecimento, né? A gente tem essa busca de conhecimento desde os antigos, então eu acho que é uma coisa humana buscar respostas para aquilo que a gente não sabe, ou fazer esse tipo de questionamento, investigação. E fazer isso de uma forma com boa argumentação, defender uma posição com boa argumentação, é uma coisa que é importante para a sociedade, né? Uma sociedade que defende as posições de forma argumentada, pensada, ouve outras posições, se dispõe a estar num debate, que é mais ou menos isso que a gente se dispõe quando a gente está fazendo o doutorado, né? Está estudando, está se colocando para o debate, vendo outros debates e se posicionando também. Isso faz com que uma sociedade seja mais democrática, menos preconceituosa, talvez mais justa também. Então, acho que contribui dessa forma, assim, né? Que as pessoas não sejam, que elas defendam suas posições, sempre argumentando, sempre ouvindo outras posições. Eu acho que nisso a filosofia, a minha pesquisa, né, contribui. O que eu tenho aprendido na filosofia contribui para isso. Então, Rose, eu quero te agradecer novamente por participar, fiquei muito feliz, achei o teu tema muito bonito, me fez pensar em algumas coisas que eu achava que eram apreciações, mas na verdade agora eu vou falar que eu tenho experiências estéticas.
Vou falar para as pessoas que estão vivendo experiências estéticas, né? Porque você me ensinou hoje. E também quero agradecer a todo mundo que assistiu. Eu espero que vocês tenham gostado tanto como eu gostei. Estou louca para ler sua tese, que é muito Espero bonita, a terminar, argumentação espero é conseguir bonita, fazer, né? tá? Então, eu quero muito poder ler e aprender mais ainda. E agradeço a todo mundo que ficou aqui com a gente até o final. Um abraço, um beijo, boa noite para todo mundo e se cuidem, gente. Beijo. Abraço, obrigada, Patrícia, obrigada a todo mundo que assistiu. Boa noite para vocês também. E muito obrigada, Patrícia, pelo convite, pela conversa. Boa noite para você também. Adeus.